Oi, seja bem-vinda ao Pode Ser Autêntica Cast. Eu sou a Freya, eu tô aqui com a minha amiga Ivana, e hoje a gente vai falar aqui de Priscila Alcântara, essa menina que começou com PlayStation, e agora tá enfrentando o maior desafio da vida dela. Tadinha dessa menina, oh, mas ela é porreta, hein? Você tem ela é visto o que demais, tem ela é acontecido incrível. com ela, menina? Eu vi, assim, eu não vi muita coisa, pra ser sincera, mas, assim, eu acompanho um pouco a carreira dela, né? E eu fiquei chocada também quando eu ouvi as últimas notícias, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz pela maneira, assim. Feliz assim, né? A gente sente o orgulho da pessoa enfrentar tantas coisas, sabe? Assim, tantos julgamentos, tantas coisas que é aleatória, sabe? Você não precisava nem estar falando aí isso, comentando, falando, Uhum, e ela tá uhum. super assim, empenhada, sabe, em manter, em sustentar aquilo que ela acredita, né? Exatamente, e assim, principalmente se a gente considerar que tá chegando num ponto que ela tá recebendo ataques pessoais. Chegou a ter Aham. situação dela tá fazendo live no canal dela, e as pessoas comentando embaixo, criticando, porque ela tava cantando música de criança e coisas assim, o pessoal achando ruim, sabe? Ah, eu vim aqui pra ouvir música gospel e não sei o quê. Cara, como se ela não tivesse liberdade pra cantar mais nada, né? Como se ela fosse obrigada a cantar só aquilo, e o pessoal dando bronca nela. Ai, você recebeu esse dom e tá usando para essas coisas, você tem que usar o seu dom para cantar para Deus. Umas coisas tão absurdas. E ela tá sendo muito criticada. Até o Yudi, que trabalhava com ela, o menininho, que já não é mais Sim. um menininho, né? O outro menininho do PlayStation. Até o Cara, eu Yudi. amava, tá? Super Ah, eu assistia. também, super assistia. E ficava torcendo, sendo que eu nem tava. Não era eu que ia ganhar, mas eu ficava lá também. Então, menina, até ele tá falando mal dela, tá brigando com ela, Sim. que ele tá achando um absurdo, que ele fala que ela usou, como é que é? Que ela usou da música gospel para alavancar a carreira dela, quando na verdade eu não vejo nada disso. Ela frequentava a igreja, ela amava aquilo ali e ela trouxe isso para a vida dela como cantora, porque, meu, ela é uma ótima cantora, ela é uma excelente Sim, profissional. mas Ela canta excelente. muito, e ela juntou duas coisas que ela amava. Não tem nada de errado com isso. Só que começou a pegar quando a igreja começou a querer limitar o que ela estava fazendo. Pô, você só vai cantar música gospel, agora você só vai cantar música gospel, você só vai. Meu, a igreja queria controlar onde ela ia se apresentar, que roupa ela ia vestir, sabe? Ela tinha que dar satisfação para a igreja, porque senão ficava todo mundo criticando ela, querendo podar, porque não pode, porque isso, porque aquilo. Tanto que os pais dela chegaram a ser expulsos da igreja, pelo que eu escutei. Eu não acompanhei muito a vida pessoal dela, nem a carreira, para ser sincera, apesar do que eu também assistia o Bom Dia e Companhia, via eles crescerem também, mas nunca foi uma coisa que eu acompanhei de perto. Então, assim, eu tenho escutado falar muito da Priscila agora, né? Porque ela está muito em evidência, e aí eu passei a ver o programa que ela faz, as apresentações que ela faz, e, cara, meu, ela é muito boa, ela é uma excelente profissional, ela canta muito bem. E eu acho incrível, eu acho que ela tem mais aqui usar a habilidade que ela tem mesmo, o talento que ela tem e avançar na carreira dela. Só que assim, a carreira é dela, não é da igreja, não é dos seguidores da igreja, não é dos outros, não é assim. E aí, o que que a igreja fez? Queria, é como se ela tivesse que escolher, né? Quer dizer que você não pode ter a sua carreira, ter a sua vida pessoal, ter as suas escolhas, você não tem direito a, sabe, fazer o que você gosta, o que você quer, ou o que você precisa fazer dentro do seu trabalho. Se você fizer isso, se isso for contra o que se prega dentro da religião, você não pode mais ser aceita dentro da religião, onde já se viu, gente. Chegou num ponto, assim, de controle, de tentar, da igreja tentar exercer um controle sobre ela, de que não é só uma repressão no sentido dela ser julgada lá dentro, sabe? De ficar aquele diz que me diz, aquela fofoca. Não. A galera tava literalmente tentando enfiar na cabeça dela, fazer uma lavagem cerebral praticamente, de que ela não poderia, que se ela fizesse isso, ela não ia poder mais frequentar a igreja. Sabe? Isso é muito triste, porque ela já deixou bem claro que ela é evangélica, que é a fé dela, sabe? Mas que ela tá muito frustrada, ela tá muito decepcionada com a igreja. E aí ela, nesse processo todo dessa repressão que né, tentaram fazer com ela e tal,
foi que ela começou a se entender, e eu acho isso maravilhoso, ela é muito guerreira, que ela começou a se entender, olhar para dentro, até que ela eu percebeu e falou assim, cara, eu não, não é isso, a espiritualidade está dentro de mim, eu creio em Jesus, eu tenho as minhas crenças, mas está dentro de mim, não é lá. Eu frequentava lá porque é o que eu acredito, porque é a minha religião, porque é a minha crença, só que, cara, eu não preciso disso, é o que eu acredito, é o que está aqui dentro que vale. E é o certo, e as pessoas não fazem isso, né? A todo lugar você tem uma massa aí que acaba só seguindo, né? Só seguindo o que é imposto ali, as pessoas tendo aquilo como certo, e ai de você, se você for diferente, né, filha? Tá ferrado, tá ferrado. E vai tudo contra também, eu acredito muito assim, fica muito difícil para mim entender, porque vai contra tudo que eles pregam, né? Eu acho que Exatamente. algo que fica lá nos mandamentos e algo que Jesus muito mesmo, sabe, sempre enfatizava, se você lê as escrituras, ele falava, não julgueis para não seres julgados. O Exatamente. julgamento é muito grande, né? Uhum. E assim, é um dos principais mandamentos que ele mesmo, se a igreja, a doutrina segue aquilo, ela não deveria fazer. E assim, é muito difícil você ir contra isso, né? Porque de uma maneira ou de outra, a população, a massa em si, ela vai julgar você quando você Exatamente. tem aquele padrão de comportamento, tudo, mas se uma hora você sente que aquilo já não faz mais parte de você, já não é mais o seu, você quer evoluir, a gente quer fazer coisas diferentes, né? Que nem é o caso dela, ela é uma artista. Artistas, eles são extremamente criativos, né? Eles têm uma mente Uhum. assim fora da casinha, né? E assim, e a mídia é uma coisa engraçada porque a mídia ela pode se voltar muito fácil contra você, né? Ela pode se voltar muito fácil. E ela tá numa posição em que, cara, se põe no lugar dela. Por um lado, ela tem algo que ela ama, que ela acredita que faz parte das crenças dela, sabe? Algo que ela, pelo que eu vi, aí eu já não sei se essa informação é correta, eu precisaria pesquisar um pouco mais, mas pelo que eu sei, ela sempre foi evangélica, tá? Sempre foi. Antes. Sim, Então, eu assim, não acredito é uma coisa assim que ela virou evangélica para vou cantar música gospel porque tá na moda. Não, até onde eu sei, ela sempre foi. É uma coisa que faz que parte da vida dela, das crenças dela. Cara, porque que. E é engraçado, porque às vezes, geralmente quem dança, quem canta, quem tem essa coisa essa veia artística, muitas vezes traz isso para a espiritualidade também, para dentro da sua espiritualidade, porque é uma forma de conexão também. Então, assim, sim, não tem nada de errado dela cantar música gospel. E aí, no momento que ela começa a fazer isso, e ela começa, entre aspas, a ficar conhecida nesse meio, e aí ela quer abraçar outras formas de se expressar, e ela é podada nisso, cara, que é como se ela não pudesse se dar a oportunidade de se expressar de várias maneiras. E aí ela tem que escolher entre algo que sempre fez parte da vida dela, das crenças dela, é a religião dela, aquilo que ela acredita, escolher entre aquilo e a carreira dela, que ela tá desde pequenininha lá cantando PlayStation e cantando as coisas pra, sabe, na mídia, tentando crescer, criando uma carreira de artista, e ela tem que escolher entre um ou outro, sabe? É como se você dissesse assim, olha, ou você larga isso aí que você tá fazendo, vai cantar só para Jesus, ou você não vai ser aceita aqui dentro. A igreja, a religião não seria para abraçar todas as pessoas, todos, que somos todos sim. irmãos, somos todos iguais. Que segregação é essa? Isso é segregar. Isso é segregar. E no momento que ela falou, não, então eu não vou, eu não aceito isso, né? Eu vou seguir meu coração e vou fazer o que eu tenho que fazer. Não tô falando que todas as músicas que ela dança são maravilhosas. Só que assim, é o trabalho dela, cara. É o trabalho dela, sabe? E o que eu não me conformo é assim, e se eu fosse prostituta, por exemplo? Eu sou prostituta, eu não arrumei emprego em lugar nenhum, tenho 3 filhos, eu preciso sustentar, eu vou ter que vender meu corpo, virei prostituta. Se eu quiser ir num culto no domingo, se eu quiser, não sei se é de domingo, né, sei lá, eu sei que na igreja católica tem a missa de domingo, acho que o evangélico também, né? São várias por semana, alguma coisa Sim. assim. Eu quero ir lá no culto para me comunicar com Jesus, para tirar os pecados do corpo. Você aceita lá dentro porque eu sou uma pecadora, mas a igreja não é para isso, gente, não é para abraçar as pessoas, não é um lugar para você se conectar com Deus. Não! Sabe, umas coisas que, assim, para mim não fazem muito sentido. E, assim, eu tô muito orgulhosa dela. Como eu disse, não é uma pessoa que eu segui muito, que eu, sabe, não é meu estilo de música que ela cantava, mesmo antes
dela começar a cantar música gospel, era uma pessoa que eu nunca acompanhei de fato a carreira, era mais quando ela era pequenininha, porque eu assistia o programa e tal. E aí, quando eu comecei a ver isso, eu me identifiquei muito, sabe? E é uma pessoa que você olha e você fala assim, nossa, ela é muito guerreira, ela é muito verdadeira com ela mesma, ela é muito autêntica, né? Ela é uma pessoa Sim, perfeita para a gente trazer para cá, porque ela é extremamente autêntica. Quando sim, você não deixa, isso é ser uma pessoa imparável, sabe? Não me interessa se é a religião, se é a família que não te aceita porque você é um homossexual, porque você pensa diferente, ou porque você mudou de religião. Sabe, não interessa, ela simplesmente foi. E eu achei muito bonito porque os pais dela apoiam ela. Até eles assim, que sempre é. viveram dentro da igreja viram a injustiça que era isso, a pessoa ser tratada desse jeito dentro da igreja. E eu acho muito triste, porque a pessoa que frequenta a igreja, que frequenta um lugar assim, uma religião, uma instituição, você frequenta o quê? O que que as pessoas é, elas entendem? Que é o seu lugar de conexão com Deus, né? Ou com o que você acredita. E aí você Divino, é né? apunhalado pelas costas pelo lugar onde você encontra Deus. Assim, é muito contraditório. E é muito triste. E você pode falar bastante sobre isso, porque você era evangélica, né? Você já teve algumas experiências. Sim, eu frequentei muito tempo a igreja, a instituição, né, Uhum, evangélica em si. Eu sou muito grata, sabe? Eu aprendi muitas coisas lá dentro, tudo. Mas, assim, o que me levou também a sair, a deixar de frequentar, a deixar de estar nesse meio, é que, assim, numa escala bem menor, né? Porque. Mas foi basicamente isso mesmo que o que está acontecendo assim com ela, né? É que assim, eu vejo quando já foi difícil para mim, entende? Que sou uma ser humano normal, né? uhum, Sem ter essa vida pública, né? Sem ter esse, né? Assim, esses milhões de brasileiros, esses milhões de pessoas que olham, né? Tá assim, o tempo todo ali, olhando, querendo saber da sua vida, acompanhando sua carreira, tudo, uhum, né? Então, exatamente. assim, mas foi difícil para mim, né? Porque foi isso que aconteceu. Eu tava começando a sentir assim um certo incômodo dentro da instituição, né, dentro da igreja, e eu não estava conseguindo encontrar respostas. Eu não estava satisfeita com não satisfeita com as pessoas lá dentro, né, com o que estava sendo ensinado, mas aquilo já não estava, vou dizer de uma forma assim, bem linguagem da igreja, não estava me alimentando mais, né? Tava faltando algo mais e eu queria buscar algo mais, assim, eu queria que as pessoas, sei lá, meus amigos, os pastores, assim, os líderes religiosos com quem eu tinha contato e com quem eu conversava, Uhum, eu explicava o meu incômodo para eles. uhum, E assim, ninguém conseguia me ajudar, né? E basicamente viram e falou assim: não, isso é coisa do inimigo, isso não vem de Deus. E eu acho que é muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que quando você começa a sentir um incômodo, assim, que você quer crescer e você vê que você não está conseguindo mais encontrar, se satisfazer com aquilo que você está recebendo, eu acho que isso é divino, né? com certeza. Vem E a de Deus, espiritualidade né? está dentro, né? E isso é uma coisa que me interessa muito na Priscila, porque qual que é a referência dela, né? Ela foi até o final, mesmo com todo esse monte de gente no pé dela, sabe? Ela sendo hostilizada por todo mundo e tal. E ela entendeu isso, sabe? A minha espiritualidade está dentro, não está Nossa, fora. com muita maturidade, muito Muita forte, né? maturidade, uma menina muito jovem e muito Sim. matura. Madura, né? Matura, ó. Muito madura. Ah, e o que eu achei engraçado você falou do. É Yudi, né? É, Yudi. Yudi, é. Yudi. Yudi. Às vezes eu confundo com Yuri, mas é Yudi. É. Eu tava lendo, isso eu li sobre ele, né? Eu achei interessante ele falar, porque ele não foi cristão de berço, assim. Ele falou assim, que ela, bom, foi o que eu li, né? Eu acredito que a fonte é correta, né? Se não for, me desculpem, mas foi o que eu li, um dos depoimentos dele. Ele fala que ela vai se arrepender, né? Que uma hora ela vai voltar, porque ela vai ver como que o mundo é. Uhum. E porque ele já foi do mundo. E eu achei, sabe, eu li aquilo assim, eu achei com tanto pesar, entendeu? É. Ele colocou o mundo como uma coisa ruim. Eu não sei qual foi a experiência dele, o que realmente ele quer dizer com isso, entendeu?
Mas ele ter colocado esse peso, sabe, Uhum. e em cima dela para onde ela foi. Ela, assim, ela tá querendo sair de um lugarzinho ali daquela bolha, né? Daquele universo. Que limitava ela, né? Não dava espaço para ela ser autêntica, para ela, sabe, manifestar a arte dela, ser criativa. Sim, E isso é muito sim, triste, porque a gente está aqui para manifestar alguma coisa. A gente não está aqui só para fazer todo mundo igual, todo dia a mesma coisa, aquele mundo preto e branco. Muito pelo contrário, se a gente olha a natureza, ela está se manifestando a todo momento. A vida é isso, né? As coisas elas vão nascendo, elas vão se transformando. É assim em todo lugar. Por que que o ser humano acha que ele é diferente de todo o resto? Por que que o ser humano acha que exato. ele é diferente da natureza? Nós somos natureza. E, Né? Nós somos. e o que a gente faz? A gente cria, a gente se reinventa, a gente manifesta a nossa criatividade, nossos pensamentos, a gente conquista coisas, a gente perde coisas, como a natureza também, a gente vive de ciclos e faz parte. E quando a gente manifesta aquilo que está dentro da gente, isso é encontrar o divino, sabe? Seja lá como você chama. E aí, se você está num lugar que te limita, que te, sabe, tenta moldar quem você é, o que você pode fazer, de que forma, como você deve se comportar, cara, o que que tem de divino nisso? A natureza é livre. A natureza é livre. E essa força que as pessoas chamam de Aham. Deus está dentro de nós, em todo lugar. Se você está num lugar que está te limitando, isso é limitar a força de Deus. Vai, vamos colocar assim. Essa parcela divina que tem dentro de você não pode se manifestar. Você está proibida, ó. Você está cancelado. Não é essa pessoa, não. Cancelado. Entendeu? É assim. Cancelado, Deus. Cancelado. Não, aí não pode. E é muito interessante, e é uma coisa que eu gostaria de entender, assim, porque eu também já fui cristã, não evangélica, católica, mas eu Sim. fui muito, bem cristã. Porém, eu acredito que a minha saída da religião não foi uma coisa tão pesada, porque na época eu já tinha amizade com muitas pessoas de muitos círculos, né? Círculos esotéricos, eu já estava frequentando outras coisas, então eu não estava limitada só naquilo. Eu já não frequentava, eu já vinha de um processo, né? Foi uma coisa gradual. Eu já não frequentava mais tanto a igreja, eu já não fazia mais parte do grupo de jovens, eu já estava me desligando, então não foi uma coisa tão difícil. Muito pelo contrário, foi mais difícil com a família, de fato, do que com a sociedade de forma geral. Mas eu fico imaginando a dificuldade que é quando o seu ciclo social está todo ali dentro da igreja, né? Que é até uma coisa que eu ia perguntar para você, que eu acredito que seja o seu caso também. Tudo, assim, porque assim, você é ensinado que tudo que é fora da doutrina ou do pensamento cristão evangélico, porque é diferente do cristão católico, porque tem Sim, segregação, né? é, Assim, é. católico não é visto como cristão certo, correto. Todo mundo quer ter a razão, né? E ali você se limita mesmo assim, é tudo. Se você tem um amigo que não vai à igreja, não frequenta a igreja, não tem a mesma fé que você, não necessariamente a mesma igreja. Às Uhum. vezes isso até acontece. Tem igrejas que é assim, não, se não é da sua igreja, você não pode Não assim presta. conversar muito com a pessoa, Não não pode pode ter assim. vínculo. Porque, não, aquela igreja pensa muito diferente da nossa igreja aqui. Uhum, E, e isso foi uma dificuldade para mim, porque eu vivia nesse meio. Tudo que eu fazia era com as pessoas da igreja, eu não uhum, tinha um convívio mesmo, assim, de sair, de conhecer outras coisas. Era tudo ali dentro, é tudo limitado no que eles acham que assim, colocam o que é correto para você, que é o que é ter uma vida com bases bíblicas, fundamentos cristãos. Você tem que viver, você tem que acordar, viver seu dia, dormir, uhum. assim, pensando em cada passo que você vai fazer, em tudo que você for fazer, você tem que lembrar de Deus, de Jesus, e se vai fazer certo, se vai fazer errado, se trazer aquela pessoa para sua casa, para sua vida, vai ser bom para você, Tudo é muito que não rígido, né? é muito rígido, assim, é uma rigidez muito grande. E as igrejas que não são tão rígidas assim, porque tem muitas igrejas Uhum, que são mais tranquilas, uhum. elas já não são vistas como Com igrejas bons mesmo, olhos, com entendi. bons olhos. Elas aí já não se encaixa ali dentro daquele padrão, sabe? E foi muito difícil, porque quando eu decidi romper, né? Eu acredito que não seja o caso dela em si, né? Da Uhum, Priscila, que a gente uhum, está trazendo.
Mas eu acredito que, assim, nós seres humanos normais, que a gente tem esse convívio, assim, né? Para os seres humanos normais, Priscila, não se sinta ofendida, tá bom? É, exatamente. Mas é só um jeito de falar, mas é assim, eu não tinha amigos, né, fora dali. Uhum, Então, quando eu decidi romper, na verdade, eles romperam comigo, porque, nossa, em vez de acolher, de trazer a gente pra dentro, assim, e de falar, mesmo assim, dentro ali, né, o que que eles precisavam fazer? Não, se a Ivana tá saindo, a gente tem que ficar mais do lado dela, né, tem uhum, que tentar entender mais ela e tal, e uhum. não, assim, você tá indo, então vai, porque você não faz mais parte da nossa família. É, você foi E aí, expulsa do rebanho. você é, tipo, a ovelha desgarrada, né? É, exatamente, ovelha negra, aqui não tem espaço pra você. Aqui não tem espaço. E aí você tem que começar tudo de novo, né? E é difícil, não é com todo mundo, sempre eu ainda converso com acho que duas pessoas Uhum. que eram da igreja, mas do resto eles assim nem vêm mais atrás de você, nem querem saber mais de você, Não querem mais porque contato, né? não se perde, né? E assim, é bem complicado algumas coisas, porque o que eu sinto não é julgando, eu acho que todo mundo, a gente tem liberdade, né, de seguir, de fazer e de. Se você quer seguir aquela doutrina, se você quer aquele universo para você, você é livre. Eu não vou te julgar para isso, mas o que eu acho muito assim contraditório é que eles pregam e eles fazem totalmente diferente, entendeu? Eles pregam Exatamente. a unidade, o acolhimento e eles excluem, eles segregam, eles falam mal, eles julgam Exatamente. Olha, a gente vai daquilo que é acolher todo mundo, a gente vai ajudar todo mundo, amar todo mundo, só que assim, você tem que concordar comigo, entendeu? Porque se você discordar, aí eu quero mais é que você se lasque, sabe? Mas, diferente. e uma coisa que você falou dessas diferenças, né? A minha família tem muita gente que é muito católica, assim, bem católica, sabe? E eu lembro que uma vez uma tia minha, ela tinha, eu não sei se era uma missa que ela foi, eu não lembro o que que era, que ela pegou e falou assim, é porque o padre estava falando que às vezes a pessoa já foi batizada em outro lugar, mas aí veio para cá e foi batizada aqui. Agora é o batismo de verdade. Não foi com essas palavras, mas ele quis dizer assim, que agora a pessoa tinha passado pelo batismo que realmente é válido, que Deus ia reconhecer. Gente, quem é o ser humano para definir, sabe? Todo mundo quer vender o próprio peixe, entendeu? Você vai numa igreja, é tudo a mesma coisa, percebe? Você vai na igreja evangélica e vai falar, não, aqui é o caminho. Agora você encontrou o caminho de Jesus, o caminho de Deus, agora você é uma mulher de Deus e não sei o quê. Aí você vai no outro, não, agora sim. Agora que você foi batizado aqui nessa igreja, agora é o batismo que vale. Gente, as pessoas elas estão mais preocupadas em ter razão, elas Sim. bitolam ali naquela crença que elas têm, sabe? Você vê igrejas diferentes, correntes diferentes e religiões diferentes também. Você vê muito isso no Islã também. O Islã é totalmente Né? intolerante, né? Intolerante. Ele precisa matar quem estiver em volta, dependendo do lugar do mundo, eles matam mesmo. E sabe, e perde todo sentido, porque a religião, qual que é o que significa isso, né? É o religare, é o ser humano entrando em contato. Religião significa literalmente isso. É a ligação, é retomar a ligação do ser humano com Deus. Porque na nossa sociedade a gente acredita que está separado de Deus, não sei por quê, né? Porque Deus está em todo lugar, está dentro de mim, está dentro de você. Mas a gente foi ensinado que não, que você precisa seguir uma doutrina para se reconectar com Deus, de preferência dizer amém para todos os dogmas dessa doutrina, senão você não vai ter Deus na sua vida, entendeu? E claro, você tá indo num lugar ali, tem que ser aquela correta, porque se você for de outra filha, você tá ferrado. Então, assim, as próprias religiões que teoricamente fariam esse papel de te conectar com esse divino, te transformam numa mula, né? Numa pessoa que não pensa, que não tem Aham. discernimento, que não respeita os outros. Cara, não faz sentido nenhum. Perde totalmente sentido. Não que seja extremamente necessário você ter uma religião para ter espiritualidade, porque a espiritualidade está dentro de você. A religião é uma coisa que você escolhe acreditar. É diferente. A espiritualidade você nasce com ela. São duas coisas completamente diferentes. Então não é necessária, não é obrigatória, não é indispensável. Ainda assim, o que a religião faz? Ela pega uma coisa que teoricamente seria uma necessidade das pessoas, que é essa espiritualidade, essa conexão, e parece que usa contra elas. E perde todo sentido, e não faz nada do que prega. É assim, olha, você tem que ser bonzinho, você tem que dar outra face, você tem que isso, você tem que aquilo. Só que assim, não com a gente, tá?
É aquele negócio assim, é que nem na igreja, tem que ser bonzinho, tem que dar outra face, mas vai você ficar devendo o dízimo lá, o negócio que você tem que dar na igreja. Tem igreja que emite até boleto, filho. Ah, não, se ficar devendo aqui na igreja, eu já vi igreja que não tava mais deixando o fiel frequentar porque não pagou o boleto. Você tem Ah, noção? Não deixar a pessoa frequentar, participar dos eventos na igreja porque não pagou o boleto. É uma empresa. É é. bizarro o negócio. Meu Deus, se eu não pagar esse boleto, eu nunca mais vou ter Deus na minha vida. Cara, eu gosto muito bizarro. E assim, é feito de uma maneira que as pessoas entram nessa coisa que, meu, você entra em desespero mesmo. Sabe, as pessoas não param para refletir sobre isso, para questionar, né, se realmente é certo. Porra, será que é certo? Eu tenho que pagar o boleto para entrar na igreja para poder frequentar, senão Deus não vai me querer, não vou ter Deus na minha vida, sabe? Será que elas não param para pensar que não faz sentido isso? Deus não precisa de Mas, dinheiro, não, filha. Deus não paga boleto, quem paga somos nós. exatamente. Dinheiro, não, filho, eu não quero. Mas você vê, tipo, é um absurdo, né? Mas a gente que tá de fora e olha isso, pra gente é um absurdo, mas pra quem tá lá dentro faz sentido, né? É, não, E total, total. às Imagina, e vezes, vai né? discutir, vai dizer que tá errado. Eles, meu, às vezes você tá falando com uma pessoa que é muito religiosa, você fala alguma coisa contra, você vê até o jeito dela falar, ela arregala os olhos, ela fica assustada. É um medo, sabe? É um medo muito grande daquilo. É um medo. É que nem às vezes o católico ele faz muito aquele negócio de se confessar, né? Eu acho muito engraçado, porque você chega lá, aí o padre tá lá no armarinho lá, aí você chega lá. Não, padre, eu pequei, eu forniquei, eu não sei o que, não sei o que lá. Você conta lá todos os seus pecados. Aí o padre vira pra você e fala: Ah, filha, então você vai rezar, sei lá, 3 Pai Nosso. Ele cria uma coisa lá, uma conta louca lá na cabeça dele pela quantidade de pecados, sei lá como é que é Eu a também. referência que ele usa, entendeu? Ele cria lá, reza lá, 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria, Salve Rainha, não sei o que, pronto. Tá perdoado. Gente, como assim? Quer dizer que se eu matar, se eu roubar, se eu fizer um monte de coisa, depois eu for lá me confessar, eu tô perdoado? Como que é isso? Como que pode? Como que pode? É um negócio muito bizarro, muito bizarro. E aí a pessoa vai, tem muitos que fazem isso, né? Aí vai, se confessa, aí vai, reza todos os negócios lá. E só que assim, no fundo, não tá arrependido do que fez. Porque É tem só um algo negócio, para confortar tem umas regras lá que você fica não sei quanto tempo sem e confessar, você não toma Eucaristia, não sei o que, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. sim. Eu falo, gente, e o que você tem no seu coração? Você tá realmente arrependido do que você fez? Ou melhor, às vezes tem uma outra coisa. Às vezes você não está arrependido porque não foi uma coisa ruim que você fez. Às vezes também tem isso. Às vezes é Sim. assim. As pessoas julgam como uma coisa ruim que no fundo você sabe que não foi. Claro, tem casos e casos. Você roubou, você matou, é óbvio que não é uma coisa boa, né? Mas você disse um não para alguém, você deixou de ajudar alguém porque você não tinha, você fez alguma coisa que pode ser considerado ruim pelas outras pessoas que estão vendo de fora, e aí você vai se sentir julgado e vai lá na igreja pedir a bênção do pastor, pedir a bênção do pai de santo, você vai lá pedir, se confessar com o padre, não sei o quê, e às vezes você não está nem sentindo no seu coração, porque você sabe porque você fez aquilo, né? Às vezes você fez uma coisa errada, entre aspas, mas você estava se defendendo, estava se protegendo, estava protegendo a sua família. Então, assim, não é Sim. assim, perde o sentido, porque você não. De que adianta eu ficar fazendo, rezando terço, ou fazendo, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Naquela repetição, se eu não estou sentindo aquilo no meu coração, sabe? Eu estou enganando os outros e estou enganando a mim mesma. É como se, assim, no fundo, a minha mente falasse assim: nossa, além de fazer as coisas pelos outros, não por você, ainda por cima é mentirosa, porque você está mentindo para si mesma, né? Porque você não está Sim. sentindo isso daí. Não tá sentindo, tá fazendo para mostrar para os outros só. É que nem às vezes a gente vê gente que tem muito, muito dinheiro, não questionando, tá? Né? Esse negócio de que todo rico é snob, é arrogante, isso daí é besteira. Isso daí é Não, crença isso que pobre cria para não se sentir tão mal por ser pobre, entendeu? É isso aí. Não é só a classe social que vai definir índole, não é nada disso. Mas assim, só um exemplo, tem gente que tem muito dinheiro e faz um monte de doação.
faz um monte de doação, porque a pessoa fica bem socialmente, porque é bonito de ver. Meu, a maioria das pessoas que tem muito, muito dinheiro fazem muitas doações. Só que muitas vezes essas mesmas pessoas que fazem muitas doações para instituição de caridade estão trabalhando, estão sonegando imposto, ou estão trabalhando com lavagem de dinheiro, estão fazendo um monte de coisa ilícita para ter aquele dinheiro. E depois faz a doação, porque eu tenho muito dinheiro, né? Então eu vou doar para os mais pobres, só que não vale prato que come, A entendeu? pessoa tá tentando compensar uma coisa pela outra, né? Exatamente, exatamente, É, mas no fundo não vale nada. E tá cheio não, disso dentro da igreja. E assim, eu acho muito triste, sabe? As pessoas se prenderem a isso. As pessoas se prenderem. É muito triste, sim. você perde a sua personalidade, a sua autenticidade. Você nunca é você, porque a qualquer momento você pode ser julgada, sabe? É muito ruim você sentir que você se sentir um peixe fora d'água, né? Não se sentir pertencendo. Então, assim, você acaba fazendo às vezes coisas que não tá na sua essência, para as pessoas não te olharem torto, pra você não perder os amigos que você tem lá dentro. É muito ruim, é muito ruim. E ainda Aham. fica com medo, né? Ainda fica com medo. Porque no fundo, às vezes você não tá sentindo aquilo, você ainda se sente culpada, né? Porque, meu Deus, tá vendo que eu tô fazendo isso pra me enquadrar, mas isso não sou eu, Deus tá vendo. Então, assim, porque você vai entrando naquela neura, naquela paranoia, né? Naquela É, paranoia uma de coisa que vai ter. gerando outras, né? Uhum, Assim, tem um. É que vem. Esses dias eu assisti o filme do Elvis, sabe? Você conhece ele, você, não sei se uhum, você uhum, já conhece as músicas e tal. uhum, E surgiu. É que assim, falando disso, eu lembrei agora que tem uma parte do filme, assim, o filme todo eu gostei bastante, é um filme muito legal, muito bom. E traz muito essa coisa da autenticidade também. Ele era uhum, ele, né? uhum, E eu achei, tem um momento assim no filme em que a mãe dele fala pra ele assim, porque ele viveu numa época também muito difícil, né? Assim, segregação racial nos Estados Unidos. uhum. E Sim. aí que eu acho legal, né? Assim, é uma questão muito cultural também essa questão da igreja. Aqui, a igreja evangélica brasileira é muito diferente da igreja americana, da É, igreja de outros países. é, É uma questão assim de mentalidade, assim, a gente está muito atrasado também, em muita coisa, eu digo assim, país, Brasil, em questões assim mais abrangentes, entendeu? De uhum, como a gente pensa aqui, né? Na América Latina, se eu posso dizer uhum. assim. É, E assim, tem uma hora assim no filme que ele está sendo julgado pela maneira como ele canta, pela maneira como ele se move, porque ele era muito ele, assim, ele dançava uhum. dele, ele se expressava do jeito dele. E aí a mãe dele falou assim que não é para ele deixar de dançar ou de se expressar. Ela falou assim que a maneira como o corpo dele se move é um dom de Deus, é divino. Uhum, E que não é para ele deixar não é para ele deixar a crítica das pessoas atrapalharem isso, né? exatamente, né? É E assim, incrível, ainda mais naquela época, né? Incrível. exatamente, né? Exatamente. E eu falo assim, e é uma coisa assim que eu vi muito na carreira da Priscila, porque até dentro da igreja, quando ela ainda estava cantando música gospel, a maneira como ela começou a trazer a arte dela, né? O que ela queria, ela quer fazer algo artístico, ela é uma artista. Uhum. Não estava se enquadrando muito das coisas também. E mesmo assim, tá, agora eu não quero nem mais cantar gospel, eu quero cantar outros tipos de música, outras poesias, outras É, melodias. expandir, E né? A gente tem que explorar, né? sim, Novos ares, novos. Tudo. é, Eu acho que tudo que a gente fica só naquela coisa parada, estagnada, é sempre o mesmo, nem a gente cresce com isso, né? Porque a gente não sai sempre da. A gente é sempre as mesmas experiências, é tudo repetido, é sempre o confortável, né? e eu acredito que assim é uma das missões dela, sabe? Ela tem Uhum. muito mais, ela trouxe muita coisa nova, sabe, no meio da música, ainda mais a música brasileira, assim, latina. Ela é uma artista muito conceituada, né, em muito Muito. lugar E ela é muito e completa, né? Você pode dar vários internacionalmente. tipos de música para ela que ela canta, cara. Tá cheio de Sim. artista aí. Eu não vou citar, não vou ficar dando nome aos bois, ficar Não chato, né? precisamos de Mas tem nomes. é, tem umas coisas por aí que, gente, pelo amor de Deus, não canta nada, né? Não canta nada. Aham. É só marketing. Você fala, meu, essa pessoa claramente não canta nada e não estuda para cantar. Porque uma coisa é você não nascer com um dom maravilhoso de ter a voz mais linda do mundo. Mas você estuda para isso, você cria, você ganha técnica e você vai Sim. melhorando.
Tá tudo bem. Eu só consigo cantar no chuveiro. Meu sonho era cantar. Só que minha mãe falava, pelo amor de Deus, para de cantar. Todo mundo falava, para de cantar. O único que me aceita é o chuveiro, então eu canto lá, entendeu? Mas, ó, se eu fizesse aulas de canto, provavelmente eu aprenderia a não desafinar, pelo menos. Tem gente famosa que desafina que é péssimo. É péssimo. Você vê que a pessoa não se deu nem o trabalho de tentar, sabe? Não tá nem É. aí, canta cagado mesmo. Ela não, você vê que ela tem uma voz linda, ela já tem Ela já tem o técnica, dom, e ela né? É. continua estudando, porque é a carreira dela, sabe? Tem Uhum. todo um universo que ela vive ali dentro da arte, ali da música. E vai parar porque os bonitos acham que, você não pode dançar com essa blusa e cantar com essa blusa. Você não pode cantar naquela emissora. Você não pode fazer. Gente, pelo amor de Deus, né? É limitar o que ela veio fazer aqui, sabe? Ela quer alcançar muito mais. Eu acho que não é nem só uma, como que eu posso dizer, ganância do artista, digamos assim. Os artistas são, né? Ambição É, todo mundo tem, e ainda bem, porque senão a gente não teria passado na época das cavernas, porque foi a ambição que fez a gente ir atrás para crescer, para aprender a fazer coisas. Por que o ser humano desenvolveu tanto? Você já viu outro animal no planeta pegar e falar assim: eu vou pegar essa pedra, essa madeira aqui, aí eu vou fazer um negócio para poder cavar aqui a terra e não sei o quê. O ser humano ele vai buscando mais e mais e mais e mais, ele não para. Ele é sempre querendo crescer. A ambição faz parte da nossa natureza e não é ruim. É ruim quando você usa errado. Por ambição, você trava uma guerra, você joga uma bomba nuclear não sei onde, que é o que esses políticos fazem. Aí tá errado. Que é só a questão do poder, assim, só visando o próprio umbigo. Mas a gente ter uhum, essa ambição de desenvolvimento para algo maior, para o coletivo, né? Aí não tem nada de errado com isso. É equilíbrio, né? É uhum, equilíbrio. E é aquilo que você estava falando. No caso de pessoas como ela, não é só a questão da ambição. Ela deve ter uma ambição, claro, é a carreira dela. Mas tem muito uma coisa de talento natural e da própria sim. espiritualidade que sai por ali, né? Era aquilo que a gente estava falando. A nossa forma de se expressar no mundo é uma forma de Deus se expressar no mundo. Deus, o divino, a espiritualidade, a força, enfim, cada um vai dar um nome. Mas é como você se expressa, você foi feito dessa forma. Você foi feito assim, são seus talentos, é onde você coloca essa força criativa, né? Que é Deus. Deus cria. A espiritualidade, o universo, é criação, né? Sempre Constante. desenvolvendo, criando, manifestando coisas novas. É a coisa mais Sim. linda, a coisa mais linda. Tem bailarina que é super religiosa e elas não se apresentam, não se apresentam em. Você foi bailarina também, né? Sim, fui. Você Uhum. foi bailarina também, eu tinha até esquecido. Mas eu já vi bailarinas que são extremamente assim religiosas, mas elas elas amam dançar, mas não têm, assim, tem vergonha de palco, não tem essa intenção de se apresentar. Então elas fazem aulas de dança e elas dançam sozinhas para Deus. E eu acho isso muito bonito. Se você não quer, tem vergonha, não quer expor, cara, você traz isso para sua fé, para sua espiritualidade, porque a sua arte é onde você põe seu coração. Isso é muito Sim. bonito. É o que conecta elas com Nível. Deus, né? Exatamente, a Com- forma de se com- conectar. é, Agora, quer dizer que se amanhã ela mudar de ideia, resolver subir num palco, não pode, porque você sempre dançou para Deus, agora você não pode dançar para nós meros mortais. Gente, por favor, né? Não dá. não é assim. Se ela não quer dançar, ok, mas é uma escolha dela não querer dançar em Exatamente, público, né? exatamente, Tá exatamente. fazendo- As pessoas misturam. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz dança do ventre bastante tempo, né? Tribal, essas coisas. Cara, tem gente que olha pra isso e acha vulgar, né? Porque você fica com pouca Sim. roupa e não sei o quê. Você sabia que tem danças ritualísticas que se faz dentro da dança do ventre? Que você tá simulando ali em contato com o sagrado feminino? Não Dança, sabia. e é uma coisa de sagrado, de você se Sim. conectar com uma força divina. Por quê? Porque o seu corpo não é sujo, sabe? É a sua arte ali. Não tem nada de errado nisso. Eu já vi apresentações de, é, sabe, tipo, pintura corporal, que, Aham. cara, a pessoa tava pelada. E isso não necessariamente dança do ventre, tá? Eu já vi outros tipos de manifestações artísticas que a pessoa tava nua, mas ela tava todinha pintada. Não era o corpo, literalmente. Você tinha uma pintura por cima, mas era só tinta. E, cara, Uhum. os movimentos tão lindos, uma coisa tão assim, que se você tira esses preconceitos, esses tabus da cabeça que você olha, você fala, meu, que coisa mais linda, sabe? A,
o movimento, ritmo, sabe? Aquilo de acompanhar a melodia da música. Às vezes algumas coisas meio, sabe assim, tipo, ginástica, né? Algumas coisas de ginástica, meio acrobacia no meio. Umas coisas mais lindas, mais lindas. E a pessoa, tipo, tá literalmente pelada. Só tem, jogaram uma tinta verde lá no corpo dela, entendeu? Coisa mais linda, artístico. Você fica, se deixar, você fica ali, vira até uma meditação, assim, você fica, sabe, em contemplação ali. E você não tá vendo Sim. o corpo dela, você tá vendo a arte. Só que as pessoas têm esse tabu com o corpo. E quem é muito religioso, principalmente, né? Tem essa coisa do divino sagrado, mas assim, você tem que guardar o seu corpo, você não pode mostrar o seu pescoço, entendeu? Então, Chega a alguns extremos, assim, entendeu? Ao mesmo tempo que ao mesmo tempo não é. Então, buga o meu então, cérebro, entendeu? Até onde eu posso, sei lá, é achar. difícil, é difícil. É complicado, sabe? A gente acaba criando muitos impedimentos, sabe? Até E, pra andar, sabe? Sei lá, na rua. então, a impressão que eu tenho é que, assim, dentro dessas religiões, essa ideia de Deus, do que é divino, é colocado num patamar tão acima, tão distante, tão inalcançável, uma coisa tão além, sabe? Que precisa haver uma separação entre o que é o sagrado e o que é mundano. E se o Uhum. corpo está relacionado aos prazeres mundanos, não é divino. Mas ao mesmo tempo, o seu corpo é divino porque você não pode andar pelado. Agora, se a gente traz esse Deus, essa divindade, essa força aqui para baixo, que está aqui, né? Fomos criados assim e temos essa força dentro de nós. Tudo é Deus, tudo é vida. A hora que a gente tira desse pedestal e traz, entende que está dentro de nós, meu corpo não é sujo, senão não teria uma fagulha de Deus aqui dentro, concorda? Meu espírito é uma manifestação de Deus. Senão não estaria vivo. É a força Sim. vital. Uhum. E aí, quando a gente começa a perceber isso, que a gente vê que tá tudo ligado, que Deus não tá lá num lugar assim, inalcançável, inatingível, que eu tenho que ficar 24 horas por dia provando para Ele que eu sou uma pessoa boa, que eu mereço lugar no céu. Quando a gente tira essa coisa de inalcançável, a gente entende que já tá dentro de nós, que é a nossa espiritualidade que tá aqui, que você não precisa necessariamente de um intermediário, que você não precisa de telefonista para falar com Deus, que você não precisa, sabe? Na hora que você traz isso pra cá e você entende que faz parte de você, aí você começa a ver, meu corpo não é sujo. Você já viu algum animal ter preocupação em usar roupa? Não. Ninguém liga. Vou deitar aqui com as pernas toda reganhada. Cara, ninguém liga, ninguém liga, ninguém liga, ninguém tá nem aí, porque é uma coisa natural. Mas o ser humano não, ele fica criando coisa, fica inventando coisa. É a espécie que mais pensa e a que mais faz cagada. Você não acha que tem algo errado? Aham. Tinha um colega meu, a gente fez curso de design junto. Nossa, faz muitos anos que eu não vejo ele. Ele era ateu. Eu não sou ateia, mas ele era ateu, ateu de carteirinha. Aí um dia eu tava conversando com ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele fez assim: o problema do ser humano é que a gente pensa demais. A gente cria armas, a gente cria arranha-céus, a gente cria Deus, e aí fica todo mundo brigando e não leva nada a lugar nenhum. E eu fiquei pensando nisso, né? Falei, de certa forma, ele não está errado, apesar de eu acreditar nessa força, mas ele não está errado, porque essa força, ela é incompreensível para o ser humano. É muito maior do que a gente poderia conceber. E a gente ainda teima em achar que é dono da verdade. E ainda teima em achar que pode controlar os nossos semelhantes em nome de uma verdade que a gente mesmo criou. E as pessoas continuam perpetuando isso. E a Priscila é Sim. muito foda, no sério, porque ela vem de uma Tem. realidade que ela tinha tudo para dar errado ali, para ficar presa ali. Aí ia fazer sucesso um tempo com música gospel, depois o povo ia enjoar, ia sumir. E ela bateu no peito e falou: Meu, eu vou bancar minha carreira. Eu sou assim, se vocês não estão dispostos a me aceitar, tchau. Que não é pra mim. E a maioria das pessoas não faz isso, elas se adaptam. Elas Ela, se adaptam. E o que eu achei muito bonito também é ela ter o apoio da família dela, né? Nossa, Porque nesse momento os maravilhoso. pais são os maiores que, assim, os maiores obstáculos às vezes, né? Porque fala, Pois não, minha é, filha, não, eu vejo tanto pai reclamando, falando, ai, minha filha foi pro mundo. Eles abraçaram a causa com ela, falou assim, exatamente. Às vezes você é não é rejeitado pela família por muito menos. Cara, não tem palavras. Eles são um exemplo, sabe, de pais que estão dispostos a assim. dar amor, tolerantes.
abriram mão de toda uma realidade que eles tinham ali por ela, porque, meu, pensa, eles devem ter visto, sabe, a trajetória dela, tudo que aconteceu, todos os degraus que ela foi galgando. Imagina, meu filho, depois eu vou ficar falando por aí que meu filho é gay, depois eu vou ficar falando por aí que a minha filha não sei o quê, se separou, se não sei o que lá. Ah, porque vão falar que a minha filha tá aí cantando sempre aqui na TV, entendeu? Só que eles tiveram, mesmo toda assim, né, uma vida de frequentar a religião e tal, eles tiveram esse discernimento de falar, meu, eu conheço a minha filha, eu sei que ela tá fazendo o trabalho dela, e não tem nada demais, ela só tá cantando uma música, sabe? A gente não precisa levar as coisas tão a ferro e fogo. Eu não vou me Sim. voltar contra a minha filha por causa disso. É muito, meu, é sensacional, tudo ali é muito incrível. Ela, os pais, tudo ali é muito incrível. Sim, eu tiro o chapéu mesmo por ela, porque. E eu acho que assim, ela tá sendo uma força, assim, para muita gente, que nem eu olhei para aquilo, e por mais que assim, eu tenha já passado Uhum. por uma situação semelhante, é, me trouxe assim muita alegria, muita força também, sabe? De É, falar assim, olha, não, eu tô feliz por ter tomado a decisão que eu tomei, porque, é, sabe, de você falar assim, eu não tô sozinha nisso. E eu exatamente, se identifica, né? Fala, se poxa, ela que é identifica famosa aí, tá tomando cancelada de tudo que é lado, tá apanhando porque tá publicamente, né? publicamente, porque tá bem dividido o negócio, né? Você tem o pessoal que tá lá só dando força pra ela, é isso aí, faz o que você tem vontade, você é muito foda, você consegue, Aham, não sei o quê. E do outro lado tem nossa, a sociedade evangélica que tá querendo catar a cara dela e ralar no asfalto, né? Tá assim o negócio, tá super aham. dividido. Mesmo assim, ela tá lá. O que que eu quero? O que que me faz feliz? O que que é bom pra minha carreira, sabe? Pra que que eu vou ficar fazendo um negócio? Porque eu fico imaginando a decepção, sabe? Porque se a religião dela Sim, é o que ela acredita, ela, no mínimo, cantava isso com amor. E aí, de muito, com repente, aquilo é certeza. arrancado dela, sabe? E aquilo é arrancado. Você só vai fazer se for isso. Se não for isso, você pode dar adeus para sua carreira, você não vai fazer mais nada, sabe? É como se puxasse tapete, assim, sabe? Tudo aquilo que você acredita cai por água abaixo. Deve ser muito triste. Ela ter que escolher, sabe? Eu vou ter que escolher agora, porque é como se tivessem tirado dela, sabe? Ou é um ou é outro. Você não tem o direito de cantar os dois. E tirar uma coisa que ela deveria cantar com o coração. Que devia ser muito profundo para ela, né? Se é a fé Sim, dela. com Deve ser certeza, eu não tenho muito. dúvidas Eu acho que disso. deve ter sido uma escolha para ela muito, muito difícil. Muito difícil. Porque se faz parte das crenças dela, né? Uma parte dela queria estar ali. E aí, meu, ou não dá para ter os dois, né? Eu preciso escolher entre a minha carreira, o que me faz bem, e aí você se sentir mal. Eu acho que a palavra é traída. Ela deve ter se sentido traída pela Muito igreja. traído, exato. Eu acho que é assim que eu me sentiria no lugar dela, traída. Uhum. E ainda bem que ela tá indo até o final, né? Não se deixou levar por isso, porque ela ia, daqui a alguns anos, ela ia olhar para trás e todos os dias ela ia se lembrar que para ela fazer o que ela tá fazendo, ela teve que dar adeus a várias oportunidades que surgiram na carreira dela, teve que largar um monte de coisa e que isso quem obrigou ela a fazer foi a própria igreja, que seria um lugar de acolhimento e se tornou um lugar de controle. É isso. Muito triste. Eu acho que ela fez certinho fazer com o coração, não porque foi obrigado. Porque eu ia ficar desgostosa, né? Sinceramente, no lugar dela Eu eu ia ficar também muito acho, porque desgostosa. eu acho que, assim, não acho, né? Eu tenho certeza de que ela. Eu acho que, assim, olhando assim para ela, não foi uma decisão fácil, mas, assim, ela olhou para ela mesmo, né? Ela entendeu que Deus tá nela, não tá numa Isso é muito instituição, incrível, não tá. cara. Não Muita gente ainda importa. não consegue conceber essa ideia, acha que é É, uma heresia, é um pecado você falar isso, entendeu? exato. E não é. Não é. Então, a gente é criado para para pensar, para ter um pensamento totalmente ao contrário. E, cara, na boa, é muito simples você sentir isso. É muito simples. Senta num lugar bonito, com uma paisagem, olha a natureza, contempla um pouquinho a beleza da natureza, que você vai ver Deus. Você vai ver Deus e vai ver Deus olhando de volta para você. Tá tudo aqui, tá tudo ligado, tá tudo junto. Você é a natureza. Sabe, é uma coisa tão simples. E a gente cresce numa sociedade que ensina uma coisa toda complexa, que você tem que fazer tudo certinho, que tudo é pecado, que Deus está olhando, que não sei o quê. Mas enfim, é isso aí. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente olhar para dentro, seguir aí o exemplo da Priscila, que ela falou uma coisa que, meu, as pessoas ainda. Poucas pessoas entenderam isso ainda. Tem muita gente que não entendeu, que é essa coisa do.
que a espiritualidade está dentro, não está fora. A religião está fora. Você frequenta se você se identificar, se você gostar, se aquilo te fizer bem, mas quando se torna um lugar de controle, de domínio, de rigidez, de castração, isso nunca é bom. Isso nunca é bom. Até porque você tem que ser responsável pelo que você faz. Você Uhum. colhe aquilo que você plantou, então você tem que ser responsável. Você não pode andar na linha porque está com medo de ser punido ou julgado dentro da igreja. Você tem que andar na linha porque você tem discernimento, responsabilidade e índole. É assim que a gente anda na linha. E se eu fosse Deus, eu ia olhar isso. Você me desculpa. Eu não vou olhar a pessoa que está 24 horas por dia rezando e fazendo tudo por mim. Eu vou olhar a pessoa que está fazendo bem, que vive bem, não passa a perna nos outros, que sempre pensa no melhor para todo mundo, não só no que é bom para ela, porque tá cheio de gente que reza 24 horas por dia, ou fica orando, tudo é Jesus, tudo. Mas você vai ver as atitudes, a pessoa não tem índole. É ruim, tá cheio disso. É egoísta, faz o que, né? Faz o que acha que tem que fazer ali para ser elogiado. Em benefício próprio, né? Aquela pessoa que quer Exatamente, fazer caridade porque quer postar no Instagram, ou quer saber rede exatamente. social porque quer mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas é aquela coisa, a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz, né? Ninguém. Exatamente. Não, e é um negócio tão assim bizarro, né? Que tem um conhecido meu que uma vez ele tava falando com um pastor, né? Era um negócio que não tinha nada a ver com a igreja naquela situação. Era um Uhum. trabalho, alguma coisa assim, tava negociando alguma coisa, não me recordo agora porque faz muito tempo, mas eu lembro assim, que o que chegou pra mim foi: Nossa, eu não me conformo com esse pessoal da igreja. Eu falei, por quê, né? Você não pode generalizar também, né? E tal. Aí ele contando, não, é que o pastor tava bravo com outro fulano lá, que não fez o negócio do jeito que ele queria, mas ele falava com um ódio da pessoa. Não, porque agora ele vai sentir o poder da mão de Deus, porque essas coisas têm retorno, que não sei o quê, sabe? Tipo, tava praticamente amaldiçoando a outra pessoa, porque não fez o negócio do jeito que ele queria. É, Sabe, tipo, é diferente você ver uma pessoa que fala assim, é uma pena. Mas, meu, esse tipo de gente, não adianta você, sabe, ficar estressada, ficar irritada, porque as coisas acabam voltando mesmo. É assim mesmo, meu, e cada um colhe aquilo que tá plantando. Normal, é assim mesmo. Deixa ela lá, você fica aqui, ok, tudo bem. Isso é uma coisa, você tá constatando um fato. Outra coisa é você desejar o mal do outro, sabe? Com todas as palavras. Agora ele vai sentir a mão de Deus e a vida dele vai ficar destruída. Gente, o que que é isso? É um pastor. é. Aí você faz o quê? Você vai lá no culto para esse pastor ali aí mandar na sua espiritualidade, porque você precisa dele de telefonista para falar com Deus. Porra, meu! Essas pessoas não perceberam que tem algo errado, não? Só eu acho Oi. que, meu, para tudo que eu quero descer aqui desse trem porque tem algo errado? Não dá. Então as pessoas têm que entender, cara, não é o outro. O que tem de padre pedófilo que foi pego abusando das criancinhas? Gente, e aí você vai lá, sabe? Ai, olha, você vai lá, você pega a sua espiritualidade, a sua essência, aquilo que tem dentro de você e joga na mão de qualquer um assim, sabe? Não é assim, gente. Se me desculpa, uma pessoa que não frequenta religião nenhuma, que não vai em lugar nenhum, às vezes pode ser até ateu. Tem ateu, eu conheci muita gente que era ateu e É, era muito mais espiritualizado do que esse povo de igreja. Muito mais. E eu não tô falando só de evangélico, não tô falando no geral. Porque no geral, sim, religioso, você não precisa de muito, você só precisa escolher uma religião e fazer lá o passo a passo lá. Tem dia que tem missa, reunião, culto, gira, sei lá o que for, você vai, entendeu? Faz lá o que a igreja prega e pronto. Não precisa de muito para ser religioso, não. Só que eu já vi muita gente que é ateu, que você poderia pensar assim, nossa, o cara é ateu, então ele acha que vai morrer, acabou. Então o que você espera? Se ele acha que vai morrer, acabou, não tem nada além disso, ele vai curtir a vida doidado e não vai estar nem aí pra nada, né? Pra que ele vai se preocupar com o outro? Pra que ele vai ser uma pessoa boa? Pra que ele vai fazer o bem? Se pra ele morreu, acabou. E essas pessoas que têm esse pensamento que são ateus, cara, muitas delas são muito boas. São generosas, fazem caridade, não. ajudam todo mundo. Aí você me fala, quem é mais espiritualizado nesse caso? O padre pedófilo, o pastor que faz uma maldição, que fica amaldiçoando os outros assim, né? Com palavras, a pessoa que fica lá, rato de igreja, rata de igreja, que sai, tá falando mal de todo mundo ali dentro, tá dando em cima do marido da outra lá da igreja. Deus, que não vai em lugar nenhum, não acredita em nada, não reza, não tá nem aí pra nada. Só que é o seguinte, é um ser humano maravilhoso para todo mundo que tá em volta. Ajuda todo mundo que ele puder. Não passa a perna no amiguinho para crescer na empresa, entende? Quem tem uma atitude mais espiritualizada nesse caso? Religioso ou ateu? Então, cara, me desculpa, mas não é a religião, é o que você tem dentro.
E isso se chama espiritualidade. E aí, se Exato. você quiser de fato ter uma religião, aí é uma escolha totalmente sua, seu livre-arbítrio. Agora, não é uma obrigatoriedade, não é uma necessidade, não é uma. Sabe, as pessoas têm um tabu com isso. Imagina você não ter religião, nossa, que absurdo, onde já se viu? É, não pode. As pessoas veem a religião como uma coisa tão indispensável quanto comer. É, Isso, gente, não é nada disso. O que que é o bom, entre aspas, da religião? São meios que o ser humano encontrou de você exercitar a sua fé em conjunto, porque o ser humano é um ser social, ponto. Só que, infelizmente, nenhuma das instituições religiosas que se conhece, né, pelo menos eu não conheço nenhuma dessas religiões mais conhecidas, né, assim, das mais populares, você tem uns grupos menores que são outras coisas, né, mas igreja mesmo, religião, assim, forte, cara, não tem sim. nenhuma que olha para o ser humano dessa forma. É tudo de cima para baixo, é tudo na questão do domínio, do controle, é controle de massa. É Vocês têm tudo que vir na aqui, vertical, como você havia falado, né? vocês têm que vir aqui obedecer, porque vocês são tudo cordeirinho. Vocês não É, têm capacidade, vocês não têm conhecimento, vocês não têm. Não é habilidade, é uma outra palavra. É como se dissesse assim: olha, você não tem competência, tá, para pensar por si mesmo. Então você tem que vir aqui, tem que ser cordeirinho, ouvir o que a gente tá falando. Não interessa se eu tô pegando dinheiro do dízimo e tô comprando carro novo. Não interessa se eu tô jogando maldição para as pessoas quando não fazem do jeito que eu quero. Não interessa. Você não vai pensar por si mesmo. Você vai vir aqui e vai fazer o que eu tô falando. É isso que esses líderes religiosos fazem. E o povo trouxa faz o quê? Aceita. É por isso que isso não acaba. idolatra, né? Vira uma certa Idolatra, idolatria. é. Esses caras fazem, 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 e o pessoal só vai perpetuando, perpetuando, perpetuando. Por isso tem tanta igreja milionária. Já viu a Universal como tá? É ridículo. Mano do céu, os caras vêm com uma poeirinha lá, vende por uma fortuna e fala: não, porque isso aqui veio de Jerusalém. Porra, me prova. Cadê? Eu quero um exame de DNA, eu quero ver que veio de lá mesmo. Gente, que Aham, isso? Isso quando eles não fazem um tapete de sal grosso para aham. limpar as pessoas, né, da vinhaca, limpar lá espiritualmente as pessoas. Só que é o seguinte, se uma bruxa faz isso, se um esotérico, se um espiritualista faz isso, é Aí tá coisa do tudo errado. demônio. Ah, pelo amor de Deus, Aham. que hipocrisia, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que se existe mesmo um Deus, ele tá se revirando lá em cima. Cada vez que essa galera faz essas coisas, ele se revira. Fala, não, é assim, não foi isso que eu falei, não é assim. Bom, mas é isso aí, né? E aí a vida segue, a Priscila tá lá bonitona, a gente também firme e forte aqui. Voltaremos em novos episódios. Você quer complementar com alguma coisa? A gente pode encerrar? O que que você acha? Não, acho que por hoje é só, né? Foi muito legal esse nosso bate-papo. Eu fiquei muito feliz de compartilhar um pouco da minha experiência, de falar um pouco dessa pessoa maravilhosa aí, que é a Priscila, que eu tenho admirado muito, né? Agora, muito mais do que antes, né? E muito obrigada por me chamar, por me convidar, por participar desse Ah, você vai ser convidada podcast. para todos. Ok. Nosso primeiro episódio, adorei. Não esqueçam de assinar o nosso podcast para não perder os próximos programas e deixar aí o seu feedback pra gente. Falou? Tchau, Tchau, tchau. tchau.